Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Eu sou o Nundalino. Para quem já me conhece, né? Então, eu sou o Nundalino mesmo assim, então. É isso aí. Hoje vamos ver aqui um vídeo. Vamos ver aqui a história, né? A explicação mais ou menos de como foi a Guerra Civil com a ajuda do Exército Brasileiro. Exército Brasileiro não, mercenários brasileiros, né? Não vamos falar exército, porque se a gente falar de exército fica uma coisa só. Exército e mercenário é outra coisa. Pelo menos eu acredito nisso, né? Então vamos ver aqui os mercenários brasileiros em ação, né? Segundo a explicação aqui do maluco desse canal. Então estamos juntos, se inscreva no canal, ative as notificações e vai lá nesse canal que vai ver a história completa, caso você não entender aqui, porque no final do vídeo também vou dar um resumo daquilo que eu sei que foi a Guerra Civil aqui em Angola. Então, vamos ao vídeo. Se bem que a gente agora está vivendo uma ditadura da merda, mas mesmo assim vamos nessa, maluco. A Guerra Civil Angolana foi um conflito que começou em 1975 e continuou com intervalos até 2002. A guerra começou imediatamente após Angola se tornar independente de Portugal em novembro de 1975. 95, sim. A guerra foi uma luta pelo poder entre dois ex-movimentos guerrilheiros anticoloniais, o Movimento Popular para a Libertação de Angola, MPLA, e a União Nacional para a Independência Total de Angola, UNITA. A guerra foi usada como campo de batalha substituto para a Guerra Fria por estados rivais como a União Soviética, Cuba, África do Sul e Estados Unidos. O MPLA e a UNITA têm raízes diferentes na estrutura social de Angola. Embora o objetivo comum dos líderes seja acabar com a ocupação colonial de Portugal, os líderes de ambos os grupos são incompatíveis entre si. Embora ambos tenham inclinações socialistas, os dois grupos posicionam-se, respectivamente, como marxista-leninista e anticomunista, para mobilizar o apoio internacional. Um terceiro movimento, a Frente Nacional de Libertação de Angola, FNLA, lutou contra o MPLA com a UNITA na Guerra pela Independência e Descolonização, mas quase não desempenhou um papel importante na Guerra Civil. Além disso, a Frente de Libertação do Enclave de Cabinda, FLEC, uma coligação de organizações separatistas radicais, lutava pela independência da província de Cabinda, em Angola. A eclosão da Guerra Civil Angolana deveu-se à turbulência da violência interna em Angola e ao nível anormal de participação militar e política estrangeira, como a União Soviética e os Estados Unidos e seus respectivos aliados, fornecendo ajuda às facções opostas. A guerra foi amplamente considerada um conflito de guerra por procuração. Os principais atores, MPLA e UNITA, além do dinheiro, logística e apoio de inteligência por parte dos seus aliados extra-regionais, necessitava de algo muito mais importante, a qualidade técnica humana para missões cirúrgicas. Dessa forma, milhares de mercenários de diversas partes do mundo, com ajuda direta e indireta da União Soviética e Estados Unidos, desembarcaram em Angola entre os anos de 1975 e 2002. Mercenários cubanos, soviéticos, árabes normalmente eram enviados a fornecer apoio ao MPLA, enquanto sul-africanos, israelenses, portugueses, estadunidenses e brasileiros forneciam o apoio à UNITA, criando desta forma um verdadeiro e complexo teatro de operações, com visões, culturas e especialistas nas mais diversas áreas. Normalmente, os mercenários que se voluntariaram ao conflito foram pertencentes às forças armadas dos seus países de origem, ou, em alguns casos, aos serviços de inteligência, mas não raro possuíam aventureiros civis com habilidades acima da média em algum campo de proveito para a UNITA e MPLA. Mas, de todos os insanos mercenários que se prestavam ao arriscado serviço nos campos de Angola, nenhum possuía a capacidade técnica e supremacia na arte da violência na quais os brasileiros detinham. Parte dessa capacidade é justificada pelo fato dos integrantes brasileiros terem sido oriundos das Forças de Operações Especiais do Exército Brasileiro. Entre os anos 80 e 90, muitos comandos do Exército Brasileiro, após longos anos de serviços incondicionais e desgastantes para se fazer o cumprimento da defesa da nação, foram dispensados, sem a possibilidade de engajamento no quadro fixo da força, do então à época 1º Batalhão de Forças Especiais, quando o mesmo era sediado no Camboatá, no estado do Rio de Janeiro. Com a dispensa do serviço ativo como operadores comandos, muitos militares entraram em massiva dificuldade financeira e psicológica, com muitos adentrando em profunda depressão
e desenvolvendo o sentimento de abandono por parte do exército. Sem dinheiro, com a fome batendo a porta e vendo seus filhos e mulheres adentrando uma situação de extrema penúria. Se você está conseguindo ver esse vídeo, meu. E dificuldades nunca antes presenciadas. Esses operadores comandos apenas detinham uma única carta na manga: fazer o uso daquilo que lhes foi ensinado por sucessivos anos, levar o máximo de confusão, morte e destruição na retaguarda do inimigo. Foi assim que, de maneira gradual, começaram a surgir em Angola os mercenários brasileiros, atraídos por retornos financeiros até então nunca imaginados, com pagamentos sendo efetuado em dólares ou, em determinadas ocasiões, em diamantes, para a realização de ações de comandos contra as unidades e instalações do MPLA. Tive a oportunidade de conversar sobre a condição total de anonimato com um ex-membro angolano da UNITA e com um sul-africano que atuou como mercenário em 1986. Ambos concordaram em narrar, através de mensagem, o desempenho dos combatentes brasileiros. O angolano, que irei chamá-lo pelo nome fictício de Jonas, relatou, abre aspas, lembro-me bem, ainda na minha juventude, por volta dos meus 32 anos, quando tive a oportunidade de trabalhar com os brasileiros. Eles percorriam a vastidão da noite sem cansar ou reclamar das monções. Me faziam lembrar demônios. Não existia outra definição apropriada. Um deles possuía uma grande caveira com algo que parecia uma faca ou um punhal no peito. Um em especial, chamado WSA, ficou muito conhecido na região, próximo de Lobito, como o Anjo da Morte, pelo MPLA, pois ele buscava sozinho os estrupadores de mulheres e crianças do MPLA e arrancava a cabeça dos mesmos, usando o resto de arame farpado, e fazia de troféu, pendurando 3, 4, 8 e até 13 cabeças ao longo das trilhas ou em viaturas da UNITA. Fecha aspas. O sul-africano, que irei usar o nome fictício de Mark, relatou, abre aspas, aqueles caras eram anormais, possuíam um tipo de treinamento muito incomum em relação aos demais homens que estavam conosco. Eram astutos, dominavam os assuntos relativos aos conflitos com facilidade e, por incrível que pareçam, eram amigáveis e generosos. Lembro muito das vezes em que eles nos chamavam para comer e beber, sempre apresentando um sorriso no rosto. Sobre as missões, eu lembro-me bem como se fosse ontem. Estávamos próximos da fronteira da República Democrática do Congo, a poucos quilômetros da cidade de Dundo, e cerca de 5 quilômetros à nossa frente possui uma linha de infantaria do MPLA, com o número exato de 30 homens, todos armados. Um dos brasileiros, que ao nosso lado era o responsável pelo rádio, entrou em contato com pilotos mercenários israelenses que saíram de bases clandestinas na República Democrática do Congo e rasgaram o céu rumo à posição do MPLA. 18 minutos após o contato com os caças, eles estavam sobrevoando, realizando ataques com bombas incendiárias. Todos ficaram nervosos e assustados com aquela situação sendo observada através dos binóculos. Nunca tínhamos visto tantos homens torrados ao mesmo tempo. O único que estava tranquilo e fumando um cigarro barato era o brasileiro, que coordenou o ataque. A imagem dele ficou na minha mente, pois ele sempre andava com uma espécie de chapéu pequeno na cabeça de cor preta. Até hoje eu não sei o significado desse chapéu e também nunca ousei perguntá-lo. Fecha aspas. Os mercenários brasileiros em Angola tornaram-se sinônimo de excelência e reconhecimento em todo o continente africano, o que levou interesse de empresas militares privadas para a contratação específica de ex-militares brasileiros, como a extinta Executive Outcomes, que, segundo relatos, possuía um pelotão com 40 homens, todos ex-comandos que foram dispensados do Exército Brasileiro e passavam necessidades financeiras no Brasil anteriormente. Após o fim dos conflitos em Angola, muitos dos ex-comandos, graças aos excelentes salários obtidos através da guerra, conseguiram ganhar estabilidade, montar empresas, sanar dívidas e até mesmo remover a família do Brasil e abrir negócios próprios na área de segurança em outros países, principalmente na Europa e Ásia. Outros ficaram dependentes das guerras e dos excelentes lucros e retornaram para a África para a entrada direta em novos conflitos em outras nações, ou através do fornecimento de treinamentos para empresas militares privadas ou partes beligerantes que estivessem a pagar melhores salários e condições de trabalho. Para o prosseguimento da finalização do vídeo, fica a reflexão aos inscritos para a construção de diálogos e debates. Deixo a transcrição de um ex-operador comandos que lutou por 3 anos no conflito. Abre aspas.
Imagina você, após entrar para o exército, realizar o curso de paraquedista, mestre de salto, salto livre, mestre de salto livre, realizar o curso de comandos, se profissionalizar como caçador, demolições e demais cursos e estágios, e ser mandado embora igual um animal, sem saber para onde ir ou o que fazer, sem a possibilidade de progredir na carreira, após anos de serviços prestados e com uma bagagem de conhecimento técnico enorme, o que você faria? Vendo seu filho pedindo pão, sua mulher sem roupas para se compor, sua casa possuindo eletricidade e água cortada, o que você faria? Eu apenas fiz o que minha consciência ordenou e fui buscar minha sobrevivência. Não fiquei igual um besta olhando para o tempo ou contando histórias da caserna. Eu fiz o que tinha de ser feito. Era isso ou morrer de fome nas ruas com minha família. Fecha aspas. As palavras deste homem deixa claro a necessidade de reformulação e olhar com mais afinco por parte do Exército Brasileiro a situação de seus profissionais, homens com um altíssimo grau de conhecimento que são dispensados aos milhares anualmente, homens com um conhecimento técnico e prático superior a qualquer sargento recém-formado da ESA, que poderiam estar servindo com maestria ao Comando de Operações Especiais. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Não se esqueça de se inscrever, compartilhar e ativar o sininho de notificações. Dessa forma, você incentiva e colabora para o prosseguimento do meu trabalho. Eu não sei se eu tiro o chapéu na história do Brasil. Não sei se tiro o chapéu na história que ele contou. Ou se tiro o chapéu na narração dele. Ou sim, tudo que aquilo sobre tudo que a gente passou, sabe? Nossos pais, nossas mães, nossos avós, nossos irmãos mais velhos passaram por toda essa porra de merda, cara, de guerra, mano. Eu chorei quase os 10 minutos inteiros de vídeo. Eu na posição de angolano, eu já vou dizendo aqui obrigado Brasil, obrigado aos mercenários brasileiros, né? A última narração de um cidadão brasileiro que participou na guerra aqui em África, que fazia parte dos mercenários, deu aí uma história que acontece bué. Aqui eu conheço bué de militares que lutaram pra caralho na batalha na batalha civil, né, que houve aqui em Angola, mas hoje em dia estão ali. Uns são bêbados, são frustrados, outros são aquilo, as filhas estão se prostituir, os filhos viraram gatuno, tudo porque são menosprezados, meu. Então a solução era mesmo fazer aquilo, sabe? Ficaram sanguinários, meu, aqueles mercenários aqui em África. Obrigado, Brasil. Essa é a coisa que eu tenho que sempre que falar, né? Obrigado, Brasil. É sobre a história da libertação, sobre a libertação angolana, que a guerra civil deu início em 1975, né? Após a independência do colonialismo. E só deu final no mês de abril de 2002. Por que isso? Porque o líder do maior partido da oposição morreu. Foi uma morte misteriosa que até agora ninguém tem uma explicação exata do que aconteceu. O corpo dele só foi enterrado entre esse ano e ano passado, já nem lembro. Porque nem sabe, só enterraram agora, só deram um enterro digno agora. Depois de quase 15 anos, 20 anos. Depois de 20 anos, meu, deram um enterro de 15 anos, né? Quase 20 anos, deram um enterro digno para ele, meu. Então, sobre os mercenários que lutaram aqui em África, eu mando muito obrigado para os filhos, para o Brasil inteiro, para você que é cidadão brasileiro. Já mando um obrigado em nome desses gajos aqui que fizeram um grande trabalho e lutaram contra o MPLA, que fizeram muitos estragos e continuam a fazer estrago aqui em Angola. Se vocês entrarem no YouTube para pesquisar sobre ditadura em Angola em 2020, você vai encontrar boa de imagens, boa de vídeos de policiais batendo os manifestantes. Quem tenta falar batem, matam, estão a matar muita gente. Agora mesmo eu estou a falar para vocês que estão lá em Luanda, estão a matar muita gente na capital, porque um deputado do maior partido da oposição decidiu fazer uma manifestação com os cidadãos porque já não estamos a aguentar mais, já estava muita opressão com o povo, mas tem uma narração muito comovente e acabou por falar em algumas coisas que eu nem sequer sabia, coisas que eu nem sequer tinha noção. Eu como angolano, aqui em Angola tem histórias que não falam, está a entender? Histórias que os próprios angolanos passaram, não metem nas bibliotecas, se bem que as nossas bibliotecas são aquelas bem antigas que não tem quase nada.
não metem na internet, você tenta pesquisar, você não encontra nada, sabe? Como se varresse tudo para debaixo do tapete. Mas vocês estão aí no Brasil, conseguem ver coisas que a gente não consegue ver, tá vendo? Por isso que é muito bom compartilhar ideia, aquilo que ele disse, tem que ter debates e tudo mais. É isso, tem que ter estudo, tem que ter compartilhamento de ideia. Os portugueses são todos filha da... Não partilham nada que tenha a ver com Angola. Não partilham nada. Se você pesquisar sobre os portugueses, se você pesquisar sobre os portugueses, né, que atuaram aqui depois na Guerra Civil, porque eles tinham exército aí, tinha uma boa parte do exército que ajudaram muito o MPLA. Não falam nada sobre a história. Tem pessoas que vão em Portugal, vão e vêm, mas nunca ouvem nada sobre a história. Mas toda pessoa que vai no Brasil sempre volta com alguma coisa. Eu conheço boas de pessoas que hoje em dia são engenheiros, hoje em dia outros são jornalistas que estudaram no Brasil, né? Até ganharam sotaques brasileiros. Você vê e fala, mano, porra, como é que esse gajo soube disso? As pessoas que estão em Portugal, então o que é que ficaram sabendo? Então, eu tenho coragem de acusar o Portugal de omitir histórias angolanas. Muito obrigado, Brasil, por abrir os olhos do povo sobre os mercenários sanguinários, né? Que pegavam estupradores, cortavam a cabeça e tudo mais. Olha lá. Fizeram muito bem, estuprador tem que cortar a cabeça e tudo, pronto, final, meu. Antigamente, hoje em dia já tem lei que fala da humanidade e tudo mais. Tá. Então é isso aí. Até o próximo vídeo, já não quero mais falar sobre nada. Então, se inscreva no canal e ative as notificações.